Airsoft noturno. Eu jogo Airsoft com meus amigos, os quais chamo de segunda família. E como bons amigos que somos, semanalmente nos encontramos para a prática do esporte. E na maioria das vezes jogamos aos domingos, na parte da manhã. Algumas vezes fazemos jogos noturnos e num desses jogos aconteceram 2 fenômenos atípicos e me arrepio cada vez que lembro. E agora relatarei para vocês uma dessas ocorrências. O Airsoft, para aqueles que não sabem, é um jogo que simula situações militares, guerra, confronto, conflitos diversos, e as equipes se utilizam de réplicas de armas de fogo, mas que na verdade são brinquedos que atiram bolinhas de plástico. Dessa vez jogamos no período noturno e se passou no período de lua nova. E apesar do céu estar sem nenhuma nuvem e todo estrelado, a ausência da lua tornou todo o ambiente muito escuro e sombrio. O campo de jogo era uma antiga cerâmica abandonada, toda cheia de ruínas, pois o imóvel estava abandonado há muito tempo e já havia sofrido diversos ataques, sobrando apenas paredes rachadas, parcialmente cobertas e muito entulho e mato por todos os lados. Local abandonado e ermo são propícios para a prática do esporte, mas nesse dia, o mato alto prejudicou um pouco a movimentação dos operadores e optamos por nos posicionarmos próximos à área de escape, local que tinha trilhas mais limpas, consequentemente mais fáceis para caminharmos na escuridão. Começado o jogo, nossa pupila se dilatou com a escuridão e começamos a enxergar melhor. No rosto, eu utilizo para proteção uma máscara telada e um óculos com aquelas lentes amarelas que auxiliam muito no contraste e facilitam a visão noturna. Engraçado que bastam alguns minutos na escuridão e, como num passe de mágica, a gente começa a enxergar muito bem e começa a ver movimentação dos adversários, coisa que antes não via. O pessoal costumava falar que o olho se acostuma com o escuro, e isso realmente é verdade. A audição não sofre com a ausência de luz. E ouvimos bem, tanto no claro quanto no escuro. E como eu disse anteriormente, o mato alto prejudica a movimentação e, sobretudo, a furtividade, uma vez que pisando no mato dá para ouvir o barulho e se entrega à posição. A pessoa pode não te ver no escuro, ela não te enxerga, mas o barulho faz com que as pessoas saibam que você está lá, naquele lugar. Claro que a localização no jogo é estratégia, e eu me posicionei muito bem no local com boa visão panorâmica, com acesso a rotas de fuga na parte frontal e com uma mureta nas minhas costas, com cerca de meio metro, cujo mato alto cobria toda a sua extensão. Para subir, teria que abrir a mata. E isso era impraticável, pois o barulho que eu faria me transformaria num alvo muito fácil. Mas da mesma forma, se alguém chegasse pelas minhas costas, eu ouviria todo o mato sendo pisado, aberto e movimentado. O jogo estava corrido mais à frente e resolvi me movimentar em direção à ação. Mas logo que eu fui me mover, eu ouvi muitos cochichos, a questão de 2 metros atrás de mim, dentro do mato. Preparei minha arma, destravei para fazer os disparos, apontei para o local do cochicho e aguardei o momento para o disparo perfeito. Repentinamente, o cochicho se transformou em risadas e percebi que o tom da risada era de criança, e não de apenas uma, eram pelo menos 3 crianças rindo de mim. Na hora, eu pensei, o que as crianças estariam fazendo dentro de uma mata densa, com talos de colonião de 3 metros de altura, que cortam a pele facilmente, e no meio de uma cerâmica abandonada, em plena noite? Que pais irresponsáveis deixam crianças saírem à noite para se embrenharem no meio do mato? Esse foi o raciocínio lógico, mas a lógica se perdeu no momento em que as risadas inocentes se transformaram em gargalhadas horripilantes que se movimentaram de um lado a outro do mato de forma muito rápida, sem balançar nenhum talo sequer, com a ausência do som característico de mato sendo pisado. Como assim? Quem estaria flutuando dentro do matagal, rindo de mim, indo de um lado a outro, se movimentando, ora cochichando, ora dando risada, ora gargalhando horripilantemente? Noite escura, local abandonado. O que poderia ser tudo isso? Não sei o que era aquilo. Eu sou cético. Para mim, a ciência explica muita coisa. Mas isso, eu duvido que alguém consiga me explicar. Durou alguns segundos que para mim foram eternos. Até hoje eu não entendi o que aconteceu.
Ao mesmo tempo, no outro lado, estava acontecendo outra atividade sinistra, envolvendo outros operadores. Eu contarei em outra oportunidade. O que aconteceu nesse dia? Tento me expressar em palavras. Talvez jamais consiga exteriorizar a emoção daquele momento. Eu não consigo explicar direito. Eu não consigo entender. Um sentimento de angústia, medo do sobrenatural, medo daquilo que não se entende, medo daquilo que não tem explicação coerente, medo do terror da iminência do que poderia ocorrer comigo em seguida. Saí daquela posição. Fui contar aos meus amigos o ocorrido, como também fez o outro operador envolvido na outra atividade. Alguns acreditam, outros não. E vocês, o que acham que ocorreu nesse dia? E esse foi um relato enviado pelo Cláudio, e ele menciona nesse relato que um colega também teve uma experiência acontecendo no mesmo momento, enquanto ele estava lá e aconteceu essas risadas, do outro lado, o amigo dele presenciou coisas estranhas. E eu vou contar agora para vocês, vamos lá? Atividade paranormal num jogo de airsoft noturno. Não conseguirei relatar com muita precisão, pois o fato ocorreu do outro lado do campo, envolvendo outros operadores. Adianto que todo o processo foi testemunhado por diversas pessoas, as quais confio plenamente, portanto, não tenho dúvida de que é real. Mesmo não compreendendo o que realmente aconteceu, mesmo sendo cético, me arrepia o fato de que isso simultaneamente ocorreu junto à minha experiência sobrenatural anteriormente descrita. O jogo era noturno e usávamos lanternas táticas que auxiliam muito no decorrer do game. Não podemos ligá-la sempre, pois da mesma forma que ela nos ajuda a enxergar possíveis alvos adversários, ela acaba entregando a nossa posição. No Airsoft, quando um operador é atingido, ele acusa a morte, levando o braço e se dirige a um local pré-determinado, para renascer e voltar para o jogo. Por ser um jogo de ação que simula confrontos militares, muita gente mata e muita gente morre e renasce a todo tempo durante o jogo. Aí entra uma dúvida pertinente ao caso. Será que diante dessa atmosfera mórbida e sinistra, de um campo situado num lugar ermo, isolado, abandonado, destruído pelo tempo, pelo homem através de saques, roubos, numa noite de lua nova, escura, nós que somos pessoas normais, mas que a todo instante gritamos "morto! Matei!", teríamos, através de todo esse conjunto de falácias verbais, sem ao menos querer, poderíamos ter ativado uma espécie de ignição, um start de atividades paranormais? Por essa linguagem, literalmente, mas indiretamente, teríamos invocado alguma entidade? Será? Porque durante uma trocação franca de tiros, um operador viu um outro jogador deitado no escuro, no meio da trilha. Ele estava deitado em posição fetal, com o braço erguido, posição que gera dúvidas interpretativas quanto ao que realmente estaria acontecendo com ele. Estaria pedindo auxílio? Teria caído e se machucado? Estaria com dor? Ou estaria apenas sinalizando sua posição para seu time? Enfim, outros 2 operadores diretamente envolvidos na situação passaram a gritar o nome do operador, que deitado só sinalizava com a mão, mas nada falava. Zero comunicação verbal. Escuridão total, sem lua no céu. Como já disse, usamos lanternas para iluminar o ambiente, mas nesse caso, iluminar um operador deitado entregaria a posição dele para o inimigo. Estávamos competindo, era um jogo. Tentaram por várias vezes chamar pelo nome e sem resposta verbal. Resolveram iluminar o operador e todo o espaço ao redor, mesmo correndo o risco de serem vistos pelo adversário. A situação parecia crítica. Operador gesticulando muito, já é protocolo. Quando o operador se machuca, todo o efetivo é movido a fim de auxiliar num processo de resgate, e caso seja algo mais grave, o jogo pausa para que todos possam compreender o que realmente possa estar acontecendo. E todos os operadores passam a auxiliar no que for necessário. Mas aí ocorreu aquilo que menos se espera. Com a gritaria, todos os operadores, aliados e adversários, se dirigiram ao local onde o operador caído gesticulava e, para a surpresa de todos, não havia ninguém ali. Nada. Absolutamente nada além de um espaço vazio, local normal de passagem para os operadores, uma faixa de asfalto limpa e vazia. Uma trilha, somente uma trilha.
Nada mais, nada menos. Só uma trilha. Senti um arrepio, aquele frio que percorre toda espinha, da unha do pé até o último fio de cabelo. Aquele medo que gela sua alma, que dispara seu coração e que durante frações de segundo, o seu metabolismo, o tempo e tudo ao seu redor para. Escuridão e silêncio. E lá atrás, bem longe, veio chegando o operador que a equipe achava que era quem estava deitado ali. Achavam que era ele que estava machucado. Achavam que era ele gesticulando. Acharam que era ele pedindo auxílio a quem quer que pudesse ajudar. Mas não era ele. Não era ninguém. Hoje sabemos que quem quer que estava ali, pedindo ajuda, não era nenhum dos nossos. Mas, e naquele instante? Imagine o clima de tensão, o terror daquele momento. Consegue sentir? Tentem. Ali naquele lugar não tinha um operador. Não era um jogador. Não era um amigo nosso pedindo auxílio. Eu não sei o que era. Não sei denominar o que realmente era aquilo. Só sei que não era desse mundo. Disso eu tenho certeza. E esses foram os relatos do Cláudio. Muito obrigada, Cláudio, por me autorizar a contar sua história aqui no podcast. Essa é a minha história. Foi um episódio doloroso na minha vida, mas é algo que faz parte da minha existência. Eu estava casado fazia 4 anos. A vida não era perfeita, mas ao lado da minha maravilhosa esposa, tudo parecia estar bem. O nome dela era Jaqueline. Tínhamos a nossa casa, um carro e um cachorro. Apesar do dinheiro não estar sobrando, nossas contas sempre eram pagas em dia. Estávamos pensando em ter filho, dar o próximo grande passo na nossa relação. Como sempre, para Jaqueline, tudo tinha que ser bem planejado e bem pensado. Então, depois de algumas contas feitas, decidimos que realmente estava na hora de tentarmos ter um filho. Então, ela resolveu fazer alguns exames médicos para ver como estava a saúde dela, para ver a melhor hora para engravidar. Tudo estava perfeito e nós fomos em frente. Pouco tempo depois, ela já estava grávida. Tudo estava indo muito bem no começo da gravidez, tudo de acordo com o planejado. A barriga dela ia crescendo com os meses, junto com a nossa felicidade. Mas com o tempo apareceram algumas complicações. Ela tinha problemas com a pressão e às vezes tinha sangramento. No final da gravidez, foi que o pior aconteceu. Depois de um final de semana com dores no abdômen e alguns desmaios, ela entrou em trabalho de parto na segunda-feira à noite. Infelizmente, ela acabou falecendo durante o parto, mas o nosso bebê conseguiu nascer sem problemas, uma linda menininha. Apesar da felicidade que a nossa filha me trouxe, eu acabei entrando em depressão. A minha família e a dela tentavam ajudar do jeito que podiam, mas eu realmente estava sentindo muita falta da minha Jaqueline. O tempo passou e eu me fechei para o mundo, dedicando todo o meu tempo para minha filha. Eu vivia e trabalhava por ela agora. O tempo foi passando e a pequena Jaqueline, sim, eu dei o mesmo nome da mãe para ela, foi crescendo forte e saudável. Mas eu sempre notei algo de estranho nela. Às vezes eu a pegava rindo sozinha e encarando para um ponto na parede. Ela foi crescendo e com 1 ano e meio começou a falar aquela linguagem de bebê. Sempre que ela estava sozinha, ela falava muito. Ela também ficava correndo sozinha pelo apartamento, como se estivesse brincando de pega-pega. Eu sempre pensei que esse fosse o comportamento normal de uma criança saudável e estava contente com isso. Quando ela começou a interagir com outras crianças, ela notava que as outras tinham mãe e ela não. Eu acabei explicando, da melhor maneira possível para uma criança de 4 anos, porque ela não tinha mãe. Ela acabou aceitando o fato e continuamos com a nossa vida juntos. Então, algo estranho e maravilhoso aconteceu. A pequena Jaqueline estava com 6 anos agora. Numa sexta-noite, quando eu cheguei cansado do trabalho, me sentei para conversar com ela, como sempre fazia. Ela me contou como tinha sido o dia na escola e o que tinha feito durante a tarde. Depois da conversa e do jantar, botei ela para dormir e fui para a cama também. Durante a noite, eu acordei com alguém passando a mão no meu cabelo. Achei que fosse a minha filha e, sem abrir os olhos, eu falei para ela voltar para a cama que já estava tarde. O carinho não parou, mas como eu não ouvi o som dos pezinhos dela indo para o quarto, eu abri os olhos, esperando vê-la de pé ao lado da minha cama, mas não tinha ninguém lá. Eu me levantei e fui até o quarto dela,
e ela estava dormindo profundamente. Voltei para minha cama e deitei para dormir de novo. Quando estava quase dormindo, eu senti um calor na mão, como se alguém a segurasse. Abri o olho assustado, mas não tinha ninguém. Quando eu mexi a mão, aquele calor sumiu. Eu achei que devia estar com muito sono, que já estava imaginando coisas. Então fechei os olhos, virei para o outro lado e dormi. A noite seguiu sem mais nada de estranho. E só acordei na manhã seguinte. Quando fui ao banheiro lavar o rosto, eu notei que a minha aliança não estava mais no meu dedo. Eu achei isso estranho, já que eu nunca tirei e que com o tempo eu engordei um pouco e a aliança praticamente travou no meu dedo. Era realmente muito difícil tirá-la e praticamente impossível ela escorregar para fora do meu dedo. Eu voltei para a cama e comecei a revirar o lençol e o cobertor, procurando por ela. Então a minha filha entrou no meu quarto e perguntou o que eu estava fazendo. Quando eu falei que eu estava procurando o meu anel, ela foi direto para o meu criado mudo e perguntou: "É esse aqui?", segurando a minha aliança. Quando eu olhei ela segurando aquela aliança, eu senti um frio subindo a minha espinha. Como ela tinha ido parar lá? Então eu notei que ela estava em frente a uma foto da Jaqueline, a minha esposa. Nesse momento eu lembrei do carinho na noite anterior e do calor na minha mão, e os meus olhos se encheram de lágrimas. Então eu decidi tudo. Era a hora de seguir em frente. A minha amada Jaqueline tinha vindo me fazer uma visita, para me mostrar que já estava mais do que na hora de voltar a viver. Depois disso, eu guardei a aliança e resolvi que já estava na hora de arrumar uma mãe para minha querida e amada filha. Pouco tempo depois, eu acabei conhecendo a professora da escola dela, que ela insistia tanto para que eu conhecesse, não sei porquê, e acabei me apaixonando por ela e ela por mim. Hoje em dia somos uma família feliz novamente e a minha querida Jaqueline já está com 12 anos. Ela e a minha esposa realmente se amam e se tratam como mãe e filha. Eu não sou muito de acreditar em fantasmas, mas eu acredito que a minha falecida esposa teve muito a ver com tudo isso. E depois de muito procurar, acabou achando alguém que seria capaz de me amar e amar a nossa filha. Até hoje, eu acredito que foi ela que fez a minha filha insistir tanto para que eu conhecesse a professora dela. Esse é um relato do Casa Fantasma e foi enviado pelo Leonardo, de São Paulo. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo.